Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos conversar hoje sobre lesão renal aguda. Bom, como objetivos nós temos que conhecer as principais funções do rim, aprender a estimar a função renal, definir o que é lesão renal aguda, apresentar para vocês o CADIGO 2012 que já está desatualizado, mas já tem uma proposta de atualização, estabelecer o diagnóstico diferencial, discutir um pouquinho sobre lesão renal aguda, pré-renal, pós-renal e algumas renais intrínsecas, discutir brevemente a abordagem geral e aprender, no fim, a diferenciar a doença renal crônica de lesão renal aguda. Então, dando início, para a gente falar de lesão renal aguda, é interessante entender para que serve o rim, tá? Então, o rim ele tem várias funções, tá? Acho que a função que todos lembram é a função de filtro, que é aquela que vai excretar as toxinas do metabolismo, principalmente o metabolismo proteico, mas o rim ele também tem outras funções. Dentro dessas outras funções está a regulação do equilíbrio hidroeletrolítico e também a sua função endócrina, como é o caso da produção de eritropoetina, que vai estimular a medula óssea a produzir células vermelhas, e o calcitriol, que vai ajudar aí no metabolismo do metabolismo ósseo. Tá? Bom, e como que a gente calcula a função renal? Primeiro, existem várias formas de calcular a função renal, tá? As mais utilizadas é através da dosagem de ureia e creatinina. E o que é a ureia? Bom, toda vez que a gente consome metabolismo proteico, né, que a gente consome carne ou alguma outra substância com proteína, essa proteína ela vai ser quebrada e vai gerar amônia. A amônia ela é extremamente tóxica. Tanto é que o paciente que tem insuficiência hepática ele desenvolve encefalopatia hepática pelo excesso de amônia. Então o fígado ele vai metabolizar essa amônia transformando-a em ureia. Tá? Então a ureia ela é formada no fígado a partir da amônia. Ela é bem menos tóxica, tanto é que um paciente normal ele só vai ter algum efeito da ureia quando seus níveis estiverem muito altos. Estamos falando aí da ordem de 300 mais ou menos. Até já um título de curiosidade, o termo uremia ele é um termo histórico, porque antigamente acreditava-se que era realmente a ureia que causava todos os efeitos, né, de um paciente com insuficiência renal, né, com lesão renal. No entanto, a ureia é o menos tóxico dessas substâncias. São outros compostos azotêmicos que vão causar os sinais e sintomas que a gente vai conversar aqui, tá? A ureia só vai causar mesmo efeitos gastrointestinais em níveis bastante elevados. E como ela é excretada então pelo rim, né? A ureia foi formada pelo fígado, mas é o rim que vai jogar ela fora. Se eu tenho uma ureia elevada, eu penso que eu tenho uma lesão renal aguda ou uma doença renal crônica, ou seja, que o rim não está funcionando de modo a jogar fora essa ureia. Mas temos alguns problemas, porque ela não é só excretada pelo rim, mas ela também é reabsorvida. Então, por exemplo, um doente que ele está desidratado, ele acaba reabsorvendo ureia junto, tá? Então, por isso que, por exemplo, um paciente que tem uma lesão renal aguda pré-renal, ele acaba tendo níveis de creatinina baixos, né? Só que de ureia muito elevados, porque ela está sendo reabsorvida pelos túbulos, tá? E ela também pode ter níveis falsamente baixos, como no caso de um paciente que está desnutrido ou num paciente que tem insuficiência hepática. Lembrando, né? Ela é formada pelo fígado, então se você tem um paciente com insuficiência hepática, ele pode ter uma ureia mais baixa e ter doença renal, né? Mas não porque ele está normal da função renal, mas sim porque o fígado não está produzindo, tá? E outras situações também podem aumentar os níveis de ureia, como é o caso de uma hemorragia digestiva alta, né, em que essas hemácias são metabolizadas e aí você tem níveis de ureia bastante elevados. Então, não raro, nós somos chamados para avaliação da nefrologia num paciente que tem função renal normal, mas está com uma ureia muito elevada. E aí, a hora que você vai analisar o histórico do paciente, ele teve uma queda importante de HB, e aí você pensa em hemorragia digestiva alta, tá? Outros estados, como por exemplo o estado hipercatabólico, né? Um paciente que está em sepse, que está internado há muito tempo em terapia intensiva, ele pode também fazer níveis de ureia bastante elevados pelo hipercatabolismo. E por fim, uma dieta hiperproteica. Não raro também recebemos pacientes em nossos consultórios com tanto ureia quanto creatinina elevadas, mas que não tem disfunção renal nenhuma. É apenas porque são pacientes que fazem uso de dieta hiperproteica. Bom,
Isso é a ureia. E a creatinina? A creatinina, ela é uma substância que ela não é tóxica, que ela é produzida pelo tecido muscular e ela tem uma grande vantagem em relação à ureia, que é o fato dela não ser reabsorvida. Então, como ela é uma produção endógena e ela é excretada pelo rim, ela pode ser um bom medidor para a gente definir a nossa função renal, tá? E outra coisa importante é que a sua produção diária ela é constante. Tá? Então, assim fica fácil para a gente conseguir estimar uma função renal a partir dos níveis de creatinina. E é por isso que a maioria das fórmulas que nós temos, ela leva em consideração apenas os níveis de creatinina. Tá? Agora, a grande desvantagem é que ela depende muito do perfil do meu paciente. Então, assim, quanto mais massa muscular esse meu paciente ele tem, maior são seus níveis de creatinina, uma vez que ela é produzida pelo tecido muscular. Tá? Então, um homem alto, musculoso, jovem, negro, ele vai ter níveis de creatinina mais elevados do que, por exemplo, uma senhora idosa, pequenininha, de origem hispânica, tá? Ela vai ter níveis mais baixos de creatinina. Tanto é verdade que, por exemplo, no primeiro caso, né, um homem negro, forte e alto, ele pode ter níveis de 1,5, 1,6 de creatinina e isso ser considerado normal. Enquanto que esses mesmos níveis numa idosa de 80 anos, pequenininha, desnutrida, pode até indicar hemodiálise no caso dela, tá? Então, a gente tem que analisar a creatinina não só como um valor, mas pensando nas características do meu paciente. Aqui nesse slide a gente está voltando no que eu falei, né? Mas lembrando também que o paciente que ele tem uma dieta hiperproteica e que tem grande massa muscular, né? Ele vai tender também a ter creatininas mais elevadas. E por outro lado, um paciente que ele tem uma dieta vegetariana, ele acaba tendo níveis de creatinina mais baixos. Outra questão também, doentes amputados, né? Então o doente amputado ele tem menos massa muscular e com isso ele pode ter níveis mais baixos de creatinina. Bom, e como que a gente calcula o clearance de creatinina, a função renal? Tá? Nós temos o clearance de creatinina medido e o clearance de creatinina estimado. Tá? O clearance de creatinina medido ele é mais fidedigno, porque nós vamos analisar toda a creatinina urinária, numa urina de 24 horas, tá? Analisando ela comparativamente com a creatinina sérica. Então essa daqui é a fórmula, tá? Então o clearance de creatinina medido, ele é toda a creatinina urinária vezes o volume urinário, dividido pela creatinina sérica vezes 1440. 1440 é o número de minutos em 24 horas. Isso daqui vai me dar um valor, tá? Esse valor ele vai ser em ml por minuto e aí nós corrigimos isso para a superfície corporal do paciente para ter um valor aí mais padronizado, tá? E ele vai de 80 a 150 quando é considerado normal. É por isso que nós falamos errado, tá? Mas nós falamos que isso seria a porcentagem da função renal, tá? Nos consultórios eu falo muito isso, até porque é uma forma mais fácil de eu explicar isso para o paciente. Então, como o valor normal ele se aproxima de 100, então vamos supor, se esse valor deu 70, é como se ele tivesse 70% da função renal, tá? Não é bem assim, tá? Mas fica um entendimento mais fácil para o nosso paciente. O clearance de creatinina, além dele ser medido, né, e ele tem a grande desvantagem de precisar de uma dosagem de creatinina urinária, de uma urina de 24 horas, então é difícil de armazenar, de fazer a coleta, de mandar para o laboratório. Muitas vezes o paciente perde uma amostra de urina no meio do dia e aí falseia esse exame. Nós temos também o clearance de creatinina estimado, ou seja, a partir das características desse meu paciente e dos seus níveis de creatinina, eu consigo estimar quanto que seria essa taxa de filtração glomerular, quanto que seria esse clearance de creatinina, tá? Nós temos 3 fórmulas mais conhecidas. A fórmula que é mais lembrada por todos é a Crocroft-Gaudi, no entanto essa fórmula é uma fórmula que está em desuso, tá? A fórmula de Crocroft-Gaudi, ela levava em consideração não só a creatinina, né, e sexo do paciente, mas também peso e idade, tá? Ela está em desuso, outras fórmulas melhores vieram para substituí-lo, tá? Nós não utilizamos mais na nefrologia, exceto quando vamos falar de dose de correção de antibióticos, porque a maioria dos estudos são antigos e utilizavam na época o Crocroft-Gaudi, tá?
temos duas fórmulas mais novas, né? Que é o MDRD e o CKD-EP. Dessas duas, as duas são bem validadas, não são fórmulas passíveis de serem feitas numa calculadora comum, né? Vocês podem ver que são fórmulas logarítmicas com números elevados a números negativos, então a gente precisa de calculadoras em celulares, tá? Em aplicativos para fazer esses cálculos. Mas felizmente hoje todo mundo tem um smartphone e isso fica bem mais fácil de ser realizado. Entre MDRD e CKD-EP, nós tendemos a usar o CKD-EP, que é uma fórmula mais nova e ela tem menos falhas, tá? O MDRD costuma falhar mais quando o clearance de creatinina ele tende ao normal, tá? Então, eu na minha prática clínica eu utilizo o CKD-EP. O CKD-EP ele usa creatinina, idade e sexo, tá? Diferente do Crocroft-Gaudi, ele não usa peso. Bom, mas ele usa raça também. No entanto, isso é uma opinião pessoal, tá? Eu não utilizo raça aqui no Brasil. Por quê? Por mais que nós temos diferenças interraciais aqui no nosso país, todos nós temos alguma descendência negra, todos nós temos alguma descendência indígena ou europeia, e fica difícil para a gente colocar isso quando o estudo ele foi feito com um negro africano, né, com um negro americano, que é aquele negro que está aqui no Brasil, por exemplo, o haitiano, tá? Então, exceto esses casos, eu não utilizo raça, tá? Mesmo o nosso negro brasileiro, ele tem misturas e aí eu não acho que faz sentido a gente usar o CKD-EP com essa diferença, tá? Lembrando que são cálculos estimados e, lógico, você tem que sempre lembrar do bom senso na hora que você vai ter um resultado disso. Bom, agora que a gente já aprendeu como que eu estimo a função renal e para que serve o rim, vamos definir o que é lesão renal aguda entrando propriamente na aula de hoje, tá? Aqui eu trouxe uma imagem do CADIGO, tá? Para quem não conhece o CADIGO, eu brinco que ele é a bíblia do nefrologista, ou seja, eles são guidelines que nos ajudam como nefrologista a poder ter o mesmo raciocínio de um mundo todo, tá? Então são uma série de estudos e pesquisadores que se dedicaram a trazer, vamos dizer, diretrizes para a nefrologia, tá? Bom, até 2004 nós tínhamos mais de 35 definições diferentes na literatura do que era lesão renal aguda. Até mesmo o termo, ele falava-se muito mais em insuficiência renal aguda, tá? E foi com um trabalho de 2004, né, de Belotto e um trabalho também de Kellogg no Critical Care de 2002 que mostraram pra gente que a gente precisava de novas definições, tá? E aí o termo insuficiência ele foi abandonado. Por quê? Dava-se a entender que insuficiência era quando o paciente ele já não tinha mais a função renal. E esse não é o intuito do nefrologista. O intuito do nefrologista ele está atuando desde o início, desde quando você tem uma pequena lesão renal aguda, para que você possa modificar a direção, né, desse paciente. Então, por isso que hoje o termo mais utilizado é lesão renal aguda e não insuficiência renal aguda, tá? Podemos traduzir também para injúria renal aguda, mantendo o termo clássico aí de IRA, tá? Eu particularmente prefiro lesão renal aguda e a Sociedade de Nefrologia também prefere lesão renal aguda. Bom, qual que é a definição de lesão renal aguda hoje, tá? Nós tivemos dois grandes trabalhos, o trabalho de Rife e o trabalho de Akin, tá? O CADIGO veio depois em 2012 e juntou esses dois trabalhos numa coisa só e com isso a gente consolidou, né, a definição de lesão renal aguda. Então, lesão renal aguda é o aumento maior do que 0,3 na creatinina das últimas 48 horas ou um aumento maior do que 50% na creatinina basal. Para isso eu posso usar uma creatinina que eu já conheça do meu paciente ou uma creatinina dos últimos 7 dias ou um débito urinário menor do que meio ml por quilo-hora em 6 horas. Lembrando que essa questão do débito urinário é um pouco difícil da gente realizá-la, tá? Para isso eu precisaria estar com esse paciente realmente coletando um balanço hídrico adequado, tá? Isso vai estar em unidade de terapia intensiva. Numa enfermaria ou num doente ambulatorial é difícil para a gente poder medir isso daqui, tá?
Então, essa é a definição de lesão renal aguda, um aumento maior do que 0,3 em 48 horas ou um aumento maior que 50% nos últimos 7 dias. Bom, e aí eu posso subdividir a lesão renal aguda quanto a alguns fatores, quanto, por exemplo, quanto à diurese. Eu tenho lesão renal aguda anúrica, quando é uma diurese menor que 50 a 100 ml, depende da literatura. Oligúrica, quando é menor do que 400 ml, e esse valor tem uma referência, tá? É impossível um doente manter a sua homeostase com uma diurese menor do que 400 ml por dia. Isso é o mínimo que um ser humano adulto precisa eliminar de diurese. Então, por isso que foi escolhido esse valor como lesão renal aguda oligúrica, né? Então, menor do que 400, oligúria. E não oligúrica quando ele tem mais do que 400 ml por dia, tá? Quanto ao compartimento, que é a subdivisão mais clássica, eu tenho pré-renal, renal intrínseca e pós-renal. É inclusive o tipo de subdivisão que nós vamos utilizar nos próximos slides. No entanto, há uma atualização do CADIGO que era prevista para ter saído no ano passado, que deve modificar isso daqui, essa subdivisão, tá? Mas por enquanto, como não saiu ainda essa nova subdivisão do CADIGO, nós ainda vamos trabalhar com a pré-renal, renal intrínseca e pós-renal. E por fim, quanto ao estádio, tá? Que é a classificação do CADIGO atual. Essa é a classificação do CADIGO atual. Como eu disse, ela juntou o Reifel e a Kim, né, que são dois trabalhos muito importantes de lesão renal aguda do passado, tá? E aí em 2012 o CADIGO veio juntando as duas. Reifel ele trabalhava com risco, injúria e falha, perda e fim de função renal, e o Akin ele vinha com Akin 1, 2 e 3. Tá? O CADIGO juntou tudo, então nós temos CADIGO estádio 1, estádio 2 e estádio 3. Tá? O estádio 1 é um aumento maior que 0,3 na creatinina em 48 horas ou um aumento maior que 50%, ou seja, é a definição de lesão renal aguda. O estádio 2 seria um aumento maior do que 200%, tá? Ou 2 vezes na creatinina. E o estádio 3 um aumento maior que 300% ou maior que 3 vezes na creatinina basal ou dos últimos 7 dias, né? Ou ainda uma taxa de filtração glomerular menor do que 70 com, na verdade, com uma creatinina maior ou igual do que 4 num paciente que está agudizando função, ou seja, que pelo menos subiu mais do que meio na sua creatinina, tá? Então vamos supor, o paciente que ele tinha uma creatinina de 3,5 e agora ele está com uma creatinina de 4,1, eu já posso classificá-lo como um CADIGO 3, porque ele passou, né, de 4 na creatinina dele. Isso era um critério do Reifel que foi incorporado pelo CADIGO, tá? Loss e end, né, seriam termos do Reifel que estão em desuso, né? Mas loss seria a perda persistente da função renal maior do que 4 semanas, que seria aí um período para esse paciente poder recuperar, e end seria aquele paciente que já perdeu a sua função renal, então ele era uma lesão renal aguda e agora ele é uma doença renal crônica. Bom, e como que é o quadro clínico? O espectro é muito variável, tá? Então, geralmente, a lesão renal aguda, ela é apenas laboratorial e o paciente ele está tranquilo, sem apresentar sintomas. Na maioria das vezes, ele vai ter sintomas relacionados à sua doença de base, tá? E não à lesão renal aguda propriamente dita. Já muitos outros casos, os sintomas podem se tornar graves e esse paciente precisar até de terapia renal substitutiva. Então, quando nós temos esses sintomas, eles são sintomas muito mais gastrointestinais, tá? Então, é até difícil de explicar isso para o paciente, porque o paciente vem achando que a doença renal vai dar dor no rim, tá? Mas não, os sintomas são muito mais gastrointestinais. Então, mau hálito, hiporexia, dor abdominal, náuseas, vômitos e soluços é o quadro mais frequente, né, relacionado à síndrome urêmica, né, ou uremia. Sonolência, derrame pleural, né, congestão pulmonar, discrasia sanguínea, edema, alterações eletrolíticas complementam aí a nossa síndrome urêmica, tá? Bom, em relação aos distúrbios hidroeletrolíticos, são vários, tá? Eu não vou falar aqui todos para vocês, mas vamos falar um pouquinho dos principais.
A hipercalemia é o mais temido, tá? Que é o aumento do potássio. Isso acontece por uma redução na excreção renal de potássio, tá? A hiponatremia ela pode acontecer por uma retenção de água livre, tá? Então o paciente está edemaciando, ele está retendo água livre. Hipermagnesemia também é comum na lesão renal aguda grave e que pode provocar hiporreflexia, até parada cardíaca. Hiperfosfatemia é outra achado muito comum, tá? Que o fosfato ele precisa do rim para ser eliminado. Sem rim ele se acumula e acumulando fosfato eu tendo também a diminuir os níveis de cálcio. Por quê? O cálcio ele se liga ao fosfato, formando fosfato de cálcio, e com isso eu consumo os meus níveis de cálcio iônico, tá? Que é o cálcio ativo no meu organismo. No entanto, lógico, uma vez que eu controle a minha lesão renal aguda e restabeleço os níveis de fósforo, né, de fosfato, esses níveis de cálcio se tornam normais novamente. E por fim, a acidose metabólica, que ela acontece tanto por uma retenção de ácidos do metabolismo proteico, né, que o rim não conseguiu eliminar, quanto numa falha na retenção de bicarbonato pelo túbulo contorcido proximal. Bom, e como que eu vou avaliar esse paciente com lesão renal aguda? O Cadigo também desenvolveu um fluxograma para isso e eu trouxe ele traduzido aqui para vocês, eu acho que facilita bastante o entendimento, né? Então, chegou um paciente, ele tem lesão renal aguda? Se sim, nós vamos proceder à anamnese, exame físico, coletar exames laboratoriais e tentar classificá-lo nos estágios do Cadigo, 1, 2 ou 3, tá? Feito isso, eu vou tentar pensar nos compartimentos renais, tá? Por quê? Se eu consigo raciocinar dentro de um compartimento renal, eu posso já proceder à terapêutica para esse paciente de modo mais rápido e ir salvando aí a sua função renal. Então, primeiro, existe uma redução da perfusão renal? É a primeira pergunta. Isso daí ele quer dizer se existe algum mecanismo de pré-renal, tá? E aqui já há um grande adendo para vocês. A maioria dos médicos e dos acadêmicos de medicina, eles sempre pensam em lesão renal aguda pré-renal como desidratação, e não é verdade, tá? A lesão renal aguda pré-renal, ela tanto pode ser por desidratação como por insuficiência cardíaca ou vasoconstrição renal na síndrome hepatorrenal, tá? Então, falei em mecanismo pré-renal, eu estou falando ou de um doente hipovolêmico, ou de um doente com uma síndrome cardiorrenal, ou de um doente com uma síndrome hepatorrenal, tá? E todos eles têm como característica um rim que ainda funciona bem, só que daí ele ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele tende a reter água e sal, e com isso ele também arrasta a ureia de volta para ser reabsorvida. Então é por isso que aqui eu tenho uma relação entre ureia e creatinina maior do que 40. Então, eu vou ter ali uma creatinina de 1, 1,5 e uma ureia de 60, 80, 100, tá? Essa é a principal característica laboratorial de uma lesão renal aguda pré-renal, tá? Se for desidratação é fácil, eu vou hidratar esse doente. Se for uma cardiorrenal também é fácil, né? Aquele doente que vai estar congesto, que ele vai ter edema, e aí eu vou proceder ao uso de diuréticos, né? Furosemida, diurético de alça. E se for vasoconstrição renal, né, numa hepatorrenal, eu vou tratar a síndrome hepatorrenal, seja com albumina, seja com paracentese, seja com terlipressina, vai depender aí de qual o prognóstico desse doente, tá? Bom, saindo aí do mecanismo pré-renal, a próxima pergunta é: existe uma suspeita de obstrução, ou seja, existe uma suspeita de que se trata de uma IRA pós-renal, tá? Se existe, nós vamos proceder a uma ultrassonografia e tentar identificar essa pós-renal, tá? Quando que eu vou suspeitar em IRA pós-renal, tá? Principalmente no homem idoso, tá? Que tende a ter hiperplasia prostática, geralmente benigna, tá? Mas que pode levar a uma IRA pós-renal, quanto também naquele doente oncológico, principalmente CA de colo uterino em mulheres, né? E CA de próstata em homens e câncer de colo retal também, tanto em homens e mulheres, tá? Então, falou em doente oncológico ou um homem idoso, eu tenho que pensar em causa pós-renal. E aí procedeu uma sondagem vesical de alívio, que seja, ou uma ultrassonografia para poder documentar isso daí, tá? Depois a gente volta a falar disso também. Bom, seguindo. Se não é pré-renal e nem pós-renal, agora a gente entra nas doenças renais intrínsecas, tá?
E aí a primeira pergunta é, existe algum diagnóstico específico? Por quê? Esses diagnósticos específicos que eu vou citar agora para vocês, e nós vamos dar uma revisadinha rápida mais à frente, eles necessitam de tratamentos específicos, que se não forem realizados a tempo, esse paciente pode perder a sua função renal em definitivo, tá? Então, nefrite intersticial aguda, glomerulopatia rapidamente progressiva, mieloma múltiplo e microangiopatia trombótica. Eu preciso pensar nesses diagnósticos, se eles existem ou não, porque o tratamento deles exige uma intervenção mais rápida, tá? Caso não é pré-renal, não é pós-renal, não é nenhum desses diagnósticos específicos, por fim, me sobram os diagnósticos inespecíficos, que são grande parte aí dos pacientes internados em terapia intensiva, né? Então, seja lesão isquêmica, porque esse paciente passou por uma cirurgia e ficou muito tempo hipotenso, ou porque ele está em choque, tá? Seja por toxinas, como é o caso da nefrotoxicidade do contraste, por caso de uso de aminoglicosídeos, seja pela própria sepse em si, que também pode levar à lesão renal aguda pelos seus mediadores inflamatórios e N outras causas, tá? Bom, seguindo aqui, como eu disse, a gente vai falar rapidamente de cada uma. Aqui a imagem que eu trouxe para vocês de uma pré-renal, né? A uva passa, né? Aquele doente que está seco, que está desidratado, e isso é o que a gente mais lembra de pré-renal. Mas lembrando que a pré-renal ela também pode ser por congestão, tá? Congestão de veia renal ou vasoconstrição renal, tá? Na cardiorrenal e na hepatorrenal. Bom, mas se for por desidratação, esse paciente ele vai ter sinais e sintomas relacionados à hipovolemia, tá? O exame de urina dele costuma ser bastante inocente, então ele vai ter vários achados no exame de urina sugestivos de que ele não tem doença renal naquele momento, tá? A gente vai rever isso daí mais à frente. E aí, se for isso mesmo o caso, esse doente ele está desidratado, o tratamento vai ser infusão de cristalóide, tá? E aí eu infundo o cristalóide nesse doente e observo a sua diurese horária antes e depois da infusão. Se ele abriu diurese com isso, é um sinal que eu acertei e que eu estou no caminho certo para que esse paciente venha recuperar a sua função renal, tá? Bom, e na pós-renal? Aqui a imagem que eu trouxe foi de uma represa, né? Provavelmente numa usina hidrelétrica, em que está fechada aqui as comportas para que não passe líquido. E é mais ou menos isso que acontece na pós-renal, tá? A pós-renal, ela comete cerca de 5% dos pacientes internados, tá? As características geralmente são de massa abdominal ou de dor, né, lombar ou suprapúbica. Aqui eu sempre gosto de lembrar de um caso que veio até meu consultório, um paciente que veio do interior, mais de 700 quilômetros de Cuiabá, em que ele estava anúrico já há 3 dias, e foi muito triste porque ele veio de ambulância de 700 km numa estrada que a gente sabe que é ruim, tá? E a hora que ele chegou no meu consultório, a primeira coisa que eu vi foi que ele tinha um bexigão, passou sonda e ele tinha lá mais de 2.000, 3.000 ml de diurese, tá? Então, o colega que estava lá era só ter palpado o seu paciente, visto essa massa abdominal e ter resolvido, tá? Isso é só um exemplo, mas isso já me aconteceu várias vezes no consultório e na prática clínica, tá? Então, examinem o seu doente, tá? Pensem em doença pós-renal, principalmente em homem idoso, tá? E pacientes que tenham histórico de doenças oncológicas. Bom, aqui só um exemplo, né? Um paciente que ele tem hiperplasia prostática, você passou a sonda vai passar pela próstata e aí você consegue desobstruir, tá? A sonda, a gente tem a sonda vesical de alívio e a de demora, tá? A de demora ela é mais flexível, ela pode ser mantida até 3 semanas, tá? Já a de alívio, ela é mais rígida, então ela é mais fácil de ser passada no paciente com hiperplasia prostática. Eu até prefiro muitas vezes passar a de alívio para a gente poder documentar isso se eu não tenho um exame de imagem à disposição, né? E aqui um outro exemplo que é um doente que passou um catéter chamado pigtail ou duplo J, que ele é um canudinho, tá? Que ele tem aqui vários furinhos nas suas pontas, tá? Essa ponta lembra um rabinho de porco, por isso o nome pigtail, ou um jotinha, né? Por isso duplo J, e com isso eu consigo vencer a obstrução. Ele é muito utilizado quando você tem ureterolitise, né? Ou seja, uma pedra, né? Um cálculo renal impactado no ureter,
ou quando você tem alguma massa, né, que está comprimindo o ureter, como é o caso do câncer de colo uterino, tá? Um exemplo. Bom, saindo aí da pré e da pós-renal, vamos entrar agora na renal intrínseca. São vários os diagnósticos, a gente vai dar uma pincelada em cada um deles, começando aí com a necrose tubular aguda, tá? A necrose tubular aguda, ela pode ser causada por nefrotoxicidade ou por uma lesão isquêmica, tá? Um paciente que ele ficou em pré-renal por muito tempo, ele pode evoluir com NTA, né, necrose tubular aguda, e a sua principal característica é, no exame de urina, ele ter cilindros granulosos, ou seja, cilindros marrons, tá? Nós vamos depois ver como diferenciar isso de uma pré-renal pura, tá? Próximo caso seria uma nefrite intersticial aguda, NIA, né? Eu tenho que pensar em nefrite intersticial aguda, principalmente quando o paciente utilizou alguma dessas drogas, que são as drogas mais implicadas. E a NIA é como se fosse uma alergia do rim, tá? Você vai ter uma rápida piora da função renal associada com eosinofilia, eosinofilúria, racho cutâneo, pode ter dor lombar, pode ter leucocitura estéril e pode até fazer febre. Aqui eu lembro sempre de um casinho também, né? A gente vai ficando velho e lembrando de casos que a gente já teve na nossa formação, né? Eu tive um caso de uma paciente que ela tinha sido internada num bom hospital aqui de Cuiabá, tinha sido acompanhada por um bom infectologista e nas 3 ocasiões ela chegou a usar até polimixina B como tratamento de uma sepse urinária. Só que em nenhum momento ela teve uma cultura positiva de urina. O que ela tinha era febre, dor lombar e leucocitúria, tá? Ela atendia também uma leucocitose, por isso pensava-se muito em sepse. O problema é que essa paciente ela tinha doença de Crohn e toda vez que ela iniciava o tratamento para doença de Crohn com mesalazina, ela fazia esse quadro, tá? E aí, como o pessoal pensava, ela imunossuprimiu, é uma pielonefrite, vamos tratar, tá? E aí, no fim, acabava suspendendo a mesalazina e ela melhorava, tá? Na verdade, o que ela tinha era, desde o início, uma nefrite intersticial aguda. Ela nunca teve sepse urinária. A questão é que se confunde mesmo o quadro clínico. A grande diferença aqui é que eu tenho uma droga implicada e eu tenho uma urina estéril, ou seja, uma urina em que não vai crescer bactérias, tá? Bom, seguindo, próximo doença para a gente lembrar são as glomerulopatias, tá? Principalmente a GNRP, ou seja, a glomerulonefrite rapidamente progressiva, que é aquele paciente que rapidamente ele perde a função renal e ele tem um sedimento urinário muito ativo, ou seja, ele tem hematúria dismórfica, né? Aquela que passou pelo glomérulo, que tem distorção das hemácias, tá? Cilindros hemáticos, que também é outra característica patognomônica de glomerulopatias, e proteinúria maciça. Esses pacientes geralmente têm estigmas de doenças sistêmicas. Eu lembro aqui de um caso que eu tive de um paciente que ele teve uma úlcera no pé, tá? Que estava sendo tratado até com anti-inflamatório e ele evoluiu com lesão renal aguda e no fim nós diagnosticamos que não era uma lesão renal aguda pelo anti-inflamatório, mas sim era uma vasculite, tá? O que me fez mudar, né, a definição desse paciente foi que quando ele chegou até mim, ele já tinha um exame de urina de 15 dias atrás com hematúria dismórfica, com cilindros hemáticos e com proteinúria maciça, tá? Então, esse exame de urina de 15 dias atrás mudou todo o prognóstico desse doente, que chegou com uma creatina de 4, hoje ele acompanha comigo, tem uma creatina de 0,8, mas graças à pulso terapia que ele realizou no tratamento aí de uma vasculite sistêmica. Bom, temos também compartimento vascular, se pensado, o compartimento vascular engloba também as vasculites, né? A vasculite também é uma glomerulopatia rapidamente progressiva, como o lúpus, né? Mas ela é de compartimento vascular. Temos também hipertensão maligna e oclusão de artéria renal, seja por êmbolos, dissecção ou trombose. Lembrando que se eu estou tentando fazer um cateterismo, né, num paciente, cateterismo de artéria renal, eu posso soltar êmbolos e com isso eu fazer oclusão de ramos, né, da minha artéria renal e com isso ter lesão renal aguda. Microangiopatia trombótica é outra causa também que eu preciso lembrar, que lembra muito uma rapidamente progressiva, eu já tive alguns casos e que exige tratamento específico, e o que vai matar o diagnóstico aí é a presença de esquizócitos em sangue periférico
e a presença de plaquetopenia, tá? O tratamento ele é bem específico, ele envolve muitas vezes plasmaférese, eculizumab e por isso eu preciso suspeitar para fazer o correto diagnóstico. O diagnóstico vai envolver biópsia renal também, tá? E aí para eu poder fazer o tratamento adequado e esse paciente não perder o rim. Aqui eu vou lembrar de 2 casos, um caso de uma menina jovem que chegou até mim e que a gente conseguiu fechar o diagnóstico graças à biópsia renal, porque ela não tinha plaquetopenia e nem esquizócitos no sangue periférico, mas a biópsia renal foi realizada pelo Luiz Moura, de São Paulo. Ele é um dos melhores patologistas renais hoje no Brasil, tá? Ele é da Unifesp. Ele bateu o pé que era microangiopatia trombótica. Essa paciente acabou sendo encaminhada, a família tinha condições, foram até para os Estados Unidos para concluir a investigação diagnóstica, pensando em outros diagnósticos, já que ela tinha na biópsia microangiopatia trombótica, mas ela não tinha outros estigmas da síndrome, mas de qualquer forma nós tínhamos iniciado tratamento e ela recuperou função renal com plasmaférese e o eculizumab, tá? E o outro caso que eu queria lembrar foi um caso de um paciente na minha residência, em que nós fizemos o diagnóstico de microangiopatia trombótica, mas por ser um paciente SUS e ele está numa situação que ele não poderia fazer o imunossupressor, ele acabou se tornando um doente renal crônico, porque ele não poderia fazer o tratamento. Rabdomiólise é outra causa de lesão renal aguda, muito comum, tá? A rabdomiólise é uma síndrome clínico-laboratorial que ela decorre da lise dos miócitos, ou seja, das células musculares esqueléticas, tá? Pode ter diversas etiologias, alguns casos a gente nem consegue entender qual foi a etiologia que causou, tá? Eu lembro, semana passada, um colega falou, esse paciente está com rabdomiólise, mas eu não consegui identificar a causa. É assim mesmo, tá? Muitas vezes a gente não consegue mesmo, e aí eu tenho que fazer uma anamnese mais bem feita com esse doente, porque fazendo uma anamnese mais cuidadosa, ele vai acabar relatando alguma coisa que ele fez, tá? Mas o mais comum é o uso de algumas drogas, tá? Ou a prática de academia num doente que ele não tem aquela prática diária, né? Então aquele paciente que fez uma maratona ou que ele praticou uma atividade física que ele não está acostumado. O diagnóstico ele é laboratorial, né? Ele vem com uma CPK maior do que 1000 para fazer o diagnóstico de rabdomiólise. No entanto, para ter lesão renal aguda, eu vejo níveis acima de 20.000. No entanto, entre você ter esse paciente no seu consultório ou intra-hospitalar e pensar em rabdomiólise e dosar a CPK, às vezes já passou esse período do pico da CPK e aí você já pega a CPK em queda e muitas vezes você pega níveis menores do que 20.000 com lesão renal aguda, tá? Aqui eu tive um caso que eu peguei ele com já valores de 500, que nem pensava assim em rabdomiólise. No entanto, não tinha outro diagnóstico e ele fez todo o quadro clínico de rabdomiólise. A gente só não conseguiu comprovar pela CPK, até porque houve um atraso aí de mais ou menos 5 dias na dosagem da CPK e que acabou resultando em níveis normais, tá? Uma vez que ela tem um pico aí, lógico, depois que você suspende, né, o mecanismo que está causando a rabdomiólise, a tendência é de queda, tá? A queda varia aí de paciente para paciente, de mecanismo para mecanismo, mas em geral ela vai acontecer aí dentro de 7 dias. Como eu disse, as causas são diversas, tá? Principalmente medicamentosa, mas nós temos distúrbios hidroeletrolíticos e algumas patologias diversas, dentre elas politrauma e prática esportiva, tá? E então tentar fazer uma anamnese bem dirigida para esse paciente. A rabdomiólise vai ter um laboratório bastante rico, tá? Então, como há uma lise do miócito, eu vou ter várias alterações decorrentes dos produtos de dentro dessa célula no meu organismo. Então, o principal é fósforo, que vai estar bastante aumentado, e potássio, que vai estar bastante aumentado também, tá? Mas eu também vou ter aumento de transaminases, não por lesão hepática, mas pela própria lesão do miócito, tá? Vou ter uma tendência a hiperuricemia, tendência a acidose metabólica, e aí o grande tratamento da rabdomiólise é justamente eu controlar esses distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Que podem trazer risco de vida, tá? Então, por exemplo, uma hipercalemia
se eu não identificá-la e tratá-la, pode levar a arritmias e com isso causar risco de vida ao meu paciente, tá? Como que eu trato então? Além de ficar de olho nos eletrólitos, eu tenho que fazer uma hidratação vigorosa nesse paciente, tentando manter uma diurese satisfatória, tá? Lógico, se o meu paciente ele já chega para mim em anúria, em oligúria, e que ele não responde à hidratação vigorosa, eu vou fazer diálise, tá? Não adianta eu ficar insistindo com hidratação no doente que já perdeu time, tá? Mês passado até um colega falou, esse doente a gente fez diagnóstico de rabdomiólise, ele já está em diálise, eu posso hiperidratar ele? Não, tá? Porque ele já está em diálise. Se você hiperidratar, você pode colocá-lo até em congestão pulmonar, em edema agudo de pulmão, então não é isso que eu vou fazer, tá? Agora, aquele doente que eu consigo fazer o correto diagnóstico de uma rabdomiólise a tempo, se eu conseguir hidratá-lo e manter uma diurese satisfatória, aí 3 ml por quilo-hora, eu consigo estar sempre limpando esses túbulos e com isso evitando, né, que ele avance na sua lesão renal aguda para necessidade de diálise, por exemplo, tá? Lembrando que assim, manitol e bicarbonato não tem vantagens estabelecidas e eu não costumo realizar na minha prática clínica, tá? Embora algumas literaturas mais antigas ainda coloquem como tratamentos para rabdomiólise. Bom, lembra que eu falei que tinha um slide sobre pré-renal versus NTA? Então é esse slide aqui, tá? Em que nós vamos ver algumas características da lesão renal aguda pré-renal, seja qual for o seu mecanismo, né, de pré-renal, cardiorenal, hepatorrenal ou por desidratação, e necrose tubular aguda. É importante porque na pré-renal eu ainda consigo, se for por desidratação, hidratar, se for por cardiorenal, dar diurético para que esse paciente melhore a sua função. Já na NTA, isso não é mais verdade e muitas vezes esse paciente vai precisar até de realizar uma terapia renal substitutiva, tá? Bom, essa tabela ela é um pouco chata para você conseguir decorar, mas vamos tentar entendê-la, porque entendendo fica mais fácil para você, tanto na prática clínica quanto para as provas de residência, tá? Então, vamos pensar aqui. Na pré-renal, eu não tenho ainda uma lesão renal estabelecida, eu tenho um rim que ele funciona. E como é um rim que funciona, ele vai estar fazendo o seu papel. Qual que é o seu papel? Reter água, reter sódio e concentrar a urina. Então, como que eu espero que esse sódio urinário esteja? Esteja baixo, porque o meu paciente está retendo sódio, tá? Como que eu penso que vai estar a minha osmolaridade urinária? Ela vai estar alta. Por quê? Porque o meu rim está fazendo o papel dele, que é concentrar a urina, é poupar água, tá? Como vai estar a densidade urinária? Ela vai estar alta, porque esse rim está concentrando a urina. Como que vai ser a relação creatinina urinária versus creatinina plasmática? Vai ser alta, tá? Porque o rim está conseguindo concentrar a urina. Como que vai ser a relação ureia e creatinina? Ela vai ser alta, porque esse paciente ele vai estar conseguindo jogar fora a creatinina, mas ele está reabsorvendo ureia. Então, a ureia vai estar aumentada e essa relação vai ser aumentada no plasma, tá? Como que vão ser as frações de excreção, seja de sódio, seja de ureia? Elas vão tender a ser mais baixas do que na NTA. Então, de sódio menor do que 1% e na de ureia menor do que 35%. Por quê? Esse paciente está reabsorvendo sódio e reabsorvendo ureia, tá? E esse paciente ele vai ter cilindros normais, que são cilindros hialinos. Já na NTA, o meu rim já está disfuncional, então ele não está fazendo o papel dele mais, ele está jogando fora sódio, ele não está conseguindo concentrar a urina, ele está perdendo mais líquido, tá? Ele vai ter cilindros marrons ou cilindros pigmentares, tá? Então essa é a principal diferença. Então se você entende que na pré-renal o seu rim está funcionando bem, você consegue fazer essa tabela sem precisar decorar valores, tá? Bom, a gente está partindo já para o final da aula e agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre uma doença renal crônica e uma lesão renal aguda. Isso é muito importante quando o paciente chega, você conseguir identificar se ele está tendo uma lesão renal aguda, que eu preciso intervir, ou se ele já é um doente crônico, tá? Aqui a imagem
né, Darth Vader dos anos 70 e o Kylo Ren, que é da nova trilogia aí do Star Wars, tá? Então, uma doença renal crônica e uma lesão renal aguda, tá? Bom, primeiro, se você tem um exame antigo. A maioria das vezes o paciente vem até o consultório sem trazer os exames antigos. E isso é um pouco ruim e você vai precisar pedir para esse paciente trazer os seus exames antigos, tá? Muitas vezes alguns laboratórios você consegue isso ficar armazenado em nuvem, né? Então se você tem usuário e senha desse paciente ou se você já conhecia esse paciente, você consegue ter um exame antigo dele com facilidade e isso já vai determinar se é uma doença renal crônica ou lesão renal aguda. E eu digo que é a forma mais confiável, né? Porque você tem um exame datado e você sabe como que estava a função do seu paciente nessa data, tá? Outro seria o ultrassom renal, tá? O ultrassom renal de um doente renal crônico, ele tende a perder a diferenciação corticomedular pela morte, né? Pela esclerose dos glomérulos, o que dá essa diferença corticomedular no ultrassom, e também ele vai tender a uma atrofia renal, ele vai tender a uma diminuição do tamanho do rim, tá? Exceto em algumas doenças em que o paciente tende a ter aumento do tamanho renal. E a nefropatia diabética, que é uma das principais causas de doença renal crônica, ela tende a aumentar primeiro o tamanho renal, tá? Outras doenças como amiloidose, doença renal policística, doença falciforme, o rim do HIV, o rim da esclerodermia, o rim com hidronefrose, eles também tendem a um aumento do tamanho renal, tá? Algumas doenças são bem óbvias, né? Então, doença renal policística, que o rim vai estar cheio de cistos grandes, né? Eu espero um aumento do tamanho renal. E na hidronefrose também, né? No paciente hidronefrose seria uma retenção de urina, né? De líquido dentro do rim por conta de uma obstrução, provavelmente, tá? Então, isso é fácil para eu pensar que o rim está de tamanho aumentado, mas outras doenças não, e eu vou ter que decorar, como é o caso do diabetes, tá? Outra forma de identificar seriam as presenças de estigmas de cronicidade, como aquele doente que ele já tem anemia, tá? Normo, que provavelmente é por deficiência de eritropoetina, tá? Mas lembrando que algumas etiologias de lesão renal aguda também podem levar à anemia, então se confunde muito isso. E outro estigma seria a presença de osteodistrofia renal, ou seja, o hiperparatireoidismo, que ele vai tender a ocorrer mais com a doença crônica, tá? Então, se eu tenho já um PTH elevado, é mais provável que ele já seja um doente renal crônico, tá? E por fim, uma outra forma de diferenciar é aquele paciente que ele tolera níveis ainda elevados de ureia. Então, um paciente com lesão renal aguda, geralmente ele não tolera níveis de ureia maior do que 100, ele já começa a ter síndrome urêmica, diarreia, náusea, vômito, dor abdominal. Já o doente renal crônico, ele vai ter esses sintomas com valores maior que 200, 250, 300, tá? É não raro a gente ver pacientes aí com 300 de ureia assintomáticos, tá? Bom, e como que eu trato um doente com lesão renal aguda? Gente, isso vai depender muito do seu diagnóstico de base, como a gente já viu, tá? Mas o Cadigo me traz uma diretrizinha, tá? Para a gente poder raciocinar quando a gente não sabe o diagnóstico. Então, o paciente que ele tem um alto risco para desenvolver lesão renal aguda, eu vou descontinuar todas as drogas nefrotóxicas, certificar que esse paciente tem um status volêmico adequado, ou seja, que ele está euvolêmico e que ele está bem perfundido. Vou considerar a monitorização hemodinâmica, vou monitorizar a ureia e creatinina todos os dias, já que ele está em alto risco de desenvolver a lesão renal aguda. Vou tender a evitar a hiperglicemia, que também pode levar a uma lesão renal, e vou considerar alternativas ao uso do contraste, porque o contraste ele é nefrotóxico, principalmente o contraste iodado, tá? Já se ele tem uma lesão Cadigo 1, eu vou proceder à investigação diagnóstica tentando estabelecer qual que é o diagnóstico que levou ele a essa lesão renal aguda. Se for Cadigo 2, eu já vou pensar em alteração de dose de medicamentos, principalmente antibióticos, considerar a terapia renal substitutiva, e a gente vai ver isso mais à frente, e considerar a admissão em UTI, tá? Então, doente com Cadigo 2, eu já tenho que pensar em colocá-lo na terapia intensiva. E por fim, se ele já é um Cadigo 3, eu evito o acesso em subclave, tanto o acesso de diálise quanto o acesso central. Isso por quê? Um doente que ele teve uma lesão renal aguda em algum momento da sua vida, ele vai ter mais tendência a ser um doente renal crônico no futuro. E se eu utilizo um acesso em subclave, seja ela direita ou esquerda, eu posso ter estenose de subclave e no futuro, quando esse paciente precisar fazer uma fístula, tá?
ele perder todo um membro para poder fazer essa fístula por conta de estenose subclávia, tá? Então, não raro, a gente tem aqueles pacientes que parecem um Popeye, com os braços enormes por conta de estenose subclávia, porque em algum momento da sua vida foi pego um acesso em subclávia, tá? Então, evitar esse acesso em subclávia nos pacientes com lesão renal aguda. Bom, o tratamento vai visar então manter a volemia, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos, corrigir a acidose metabólica, adequar a dose de medicações, suspender medicações nefrotóxicas, controlar a glicemia e manter uma dieta normoproteica. Isso é importante falar porque no passado nós tendíamos a usar uma dieta hipoproteica, tanto para doença renal crônica quanto para lesão renal aguda, mas historicamente, né, nós vimos na medicina que esses doentes com dieta hipoproteica, eles tendiam a ter uma mortalidade aumentada por desnutrição, tá? Seja no renal crônico, por desnutrição crônica, seja no renal agudo, por conta que no momento que ele mais precisa de uma demanda proteica nutricional, ele estava fazendo uma dieta hipoproteica. Então ele tinha níveis de ureia e creatinina mais baixos, mas ele morria mais, tá? Como o nosso intuito não é ter ureia e creatinina mais baixo, mas sim salvar a vida do meu paciente, eu vou utilizar uma dieta normoproteica e muitas vezes até hiperproteica. Por quê? O doente que tem lesão renal aguda, muitas vezes ele está lá em sepse, ele está desnutrido e ele precisa de um aumento da demanda calórica e proteica, tá? Principalmente se ele já tiver em diálise e principalmente ainda se for uma terapia contínua, tá? Bom, quando que eu vou indicar a terapia renal substitutiva? Primeiro eu vou pensar nos objetivos. Quais são os objetivos da terapia renal substitutiva? Manter a homeostase, reduzir maior lesão renal aguda, permitir recuperação da função renal, eliminar toxinas e permitir medidas de suporte clínico, como dieta parenteral, que vai fazer grande quantidade de volume, hemotransfusão, que também vai ter grande quantidade de volume, e o uso de determinados antibióticos, como a polimixina B, que também vão ter grande quantidade de volume, tá? Então esses são os objetivos da terapia renal substitutiva, que pode ser tanto por hemodiálise convencional, quanto por uma terapia contínua, né, hemodiálise contínua, quanto também diálise peritoneal, que o pessoal de Botucatu, né, da Unesp Botucatu, tem um know-how muito grande nisso. Se seria muito ousado dizer, mas acho que o melhor know-how do mundo hoje em diálise peritoneal é com o pessoal da Unesp de Botucatu, tá? Bom, e quando que eu vou indicar a TRS, né, a terapia renal substitutiva? Algumas indicações são na urgência, né, uremia, hipervolemia refratária, hipercalemia refratária, acidose refratária, hipotermia grave, então aquele doente que ficou na neve, né, muito comum aqui em Cuiabá, só que não, tá? Também é uma indicação de diálise, tá, para aquecimento corporal. Uma hipercalcemia ou hiperuricemia refratárias, isso daí é comum na lise tumoral, tá? E intoxicações medicamentosas, mesmo que eu não tenha ainda lesão renal aguda, como é o caso de uso de salicilato, etileno glicol, metanol, metformina e lítio, tá? Então são indicações de diálise em que eu não tenho ainda disfunção renal, tá? Mas na maioria dos casos nós não esperamos eu ter uma urgência para eu indicar diálise. Eu vou indicar diálise naquele paciente que eu sinto, né, no decorrer da sua evolução, da sua doença, em que a perspectiva de recuperação da função renal dele é baixa, e aí eu vou indicar diálise de maneira mais precoce, tá? É interessante dizer que vários estudos foram feitos tentando estabelecer se diálise precoce ou tardia, qual que teria mais benefícios, e a conclusão de todos os estudos é que não temos conclusão, tá? Vai depender muito de caso a caso e não dá para a gente estabelecer uma regra e usar ela para todos os pacientes, tá? Então, eu vou avaliar caso por caso, indicação por indicação, dia após dia, tá? Pode ser que um doente que eu segurei hoje a diálise dele, quando no final do dia, ele está formalmente indicada, quanto o contrário também pode acontecer. Um doente que eu indiquei diálise e aí, 2, 3 dias depois, ele já melhorou aquela função renal, saiu daquela urgência e aí eu posso já suspender a terapia renal substitutiva, tá? Bom, encerrando aqui nossa aula, vamos falar das nossas considerações finais.
importante a definição de lesão renal aguda, então aqueles trabalhos de 2004 que definiram lesão renal aguda foram muito importantes, principalmente tirar esse termo insuficiência renal, para que o nefrologista seja chamado desde o início da lesão renal aguda, para que a gente já comece a atuar desde o início, pensando em diagnósticos diferenciais e tratamentos, para que evite que esse doente entre em diálise, tá? Pensar que a etiologia muitas vezes ela é multifatorial, tá? Então às vezes aquele doente está desidratado, ele está em sepsia, ele está chocado, então eu tenho que intervir em todos os fatores de etiologia desse doente para que ele possa melhorar, né, a sua função renal ou evitar de que ele vá para a hemodiálise. Pensar que um paciente com lesão renal aguda ele tem uma alta mortalidade, principalmente em terapia intensiva, tá? Essa mortalidade chega a 80% dos doentes que vão até a hemodiálise em terapia intensiva, tá? Então é uma mortalidade muito alta e se eu intervir de maneira precoce, né, se eu conseguir fazer o diagnóstico clínico, etiológico e intervir para que esse paciente não entre em diálise, eu estou melhorando o prognóstico muito desse paciente e por fim entender que necessitamos de novos ensaios clínicos para que a gente consiga estabelecer esse diagnóstico com maneira mais precoce, tá? Muito foi se falado nisso, desde que eu iniciei a minha jornada como médico, né, como interno de medicina, a gente ouve falar em alguns novos biomarcadores para lesão renal aguda, no entanto nenhum deles ainda foi validado e está na prática clínica, tá? No entanto, o novo KDIGO, que tá para sair esse ano, talvez ano que vem, né? O KDIGO que a gente tem em 2012 de lesão renal aguda, ele já está um tanto quanto desatualizado. Ele traz um teste chamado teste de estresse da furosemida, em que eu dou 1 a 1,5 mg por quilo, dose alta, tá? De furosemida em bolos. Então vamos pensar aqui, um doente de 80 quilos, ele vai fazer 4 a 6 ampolas de furosemida em bolos. E se em até 2 horas ele tiver uma diurese de pelo menos 200 ml, esse doente é um doente que pode responder às minhas medidas. No entanto, se ele for um doente que ele não tem 200 ml de diurese em 2 horas, é um candidato já a iniciar a terapia renal substitutiva de maneira mais precoce, tá? Lógico, isso só tem validade se esse meu doente ele já tiver euvolêmico. Se ele tiver desidratado, eu não vou ficar fazendo furosemida nele, tá? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima aula. Tchau, tchau!